Bom dia a todos vocês que nos acompanham nesse encontro de Igreja de Atos e Ações. Muito bom dia a todos. Estamos aqui novamente. Esse é o nosso terceiro encontro e nós temos feito agora encontros presenciais e online. Então, fizemos o primeiro encontro online, fizemos o segundo presencial. Esse é o nosso terceiro encontro, então, que estamos fazendo assim à distância. Eu aqui na minha casa e vocês aí do outro lado, juntos nessa caminhada de reflexão. Só para fazer uma recapitulação, nós estamos nos propondo a fazer uma reflexão sobre a igreja. A igreja tem sua longa história, nem precisamos pensar em tudo isso, é grande demais para a nossa cabeça, né? O que são 2000 anos de história para quem vive a vidinha humana, né? Limitada no tempo, né? Podemos pensar na Igreja do Brasil, e já é um universo gigantesco, né? Cada denominação, cada congregação com a sua história, e podemos ainda mais pensar na história atual, na história imediata, essa que nós estamos vivendo, né? E é inegável que a igreja está num centro de debates, de expectativas, de frustrações, né? De questionamentos, e é dentro disso que nós nos colocamos, né? Nós queremos, como cristãos, né? Pessoas que amam a Jesus, seguem a Jesus, veem em Jesus o grande mestre da vida, o grande mentor, o grande orientador da nossa vida para esse tempo confuso. Nós queremos não nos furtar a esse debate, a esse momento crítico, não fingir que não está acontecendo nada, né? E fazer então essa busca que eu considero, né, a proposta que eu estou fazendo, junto com todos que estão acompanhando, fazer essa busca na fonte, nas origens, né? Eu acho que historicamente esse é um hábito saudável para todos em todo o tempo, né? Voltar às origens, voltar àquilo de onde tudo começou, né? Como eu disse no nosso primeiro encontro, não se trata de repetir a história, porque isso é impossível, né? Mas se trata de fazer esse balanço, né? De observar que o caminho que nós estamos seguindo tem seus antepassados, tem suas referências, né? E nós estamos então dando continuidade a isso à luz de Jesus Cristo e à luz da experiência que eles fizeram, né? Claro, somos pessoas que acreditam nesse chamado. Há pessoas que estão alienadas, né? E há pessoas que já jogaram tudo fora, né? Nós não nos colocamos nem numa classe nem em outra. Nós acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos no projeto dele, acreditamos na chamada dele, né? Mas para não errarmos, queremos voltar a ele para fazer então essa reflexão. Nós fizemos como grupo, né, uma reflexão longa sobre as palavras de Jesus a respeito da igreja. Mais recentemente fizemos uma busca nas parábolas, e como eu falei no último encontro que nós tivemos sobre parábolas, é um exercício em aberto, né? Ou seja, você pode pegar qualquer palavra de Jesus fazendo essa mesma pergunta, né? O que eu posso trazer aqui dele para esse momento que nós vivemos. Nesses últimos encontros, então, nós fomos para Atos, né? Atos é a certidão de nascimento da igreja como nós conhecemos. É claro que Jesus tinha uma comunidade. A gente costuma pensar muito em Jesus como um andarilho com uns gato pingado, né, a quem ele ensinava. Nós temos que mudar essa mentalidade e pensar em Jesus como tendo suas bases, né? Como tendo seus locais de parada, como tendo casas em que ele parava e ensinava,
Ele percorria toda a Galileia até a Judéia, né? E ele tinha seus locais de parada e, portanto, nós podemos falar de uma comunidade de Jesus nos evangelhos, né? E essa comunidade de Atos, ela não, quando a gente fala que ela começa em Atos, a gente não quer dizer que ela não tem uma história anterior, né, no evangelho, claro, né? Claro que ela tem continuidade, né? Bom, no primeiro encontro online eu fiz um levantamento sobre Atos, né, uma aula introdutória sobre Atos, e expliquei qual é a razão de nós estarmos estudando a igreja primitiva. Se nós não vamos repetir a história, né? Então qual é a razão? Bom, primeiro, nós não idolatramos nem idealizamos a igreja primitiva. Não se trata de uma igreja primitiva, mas de igrejas primitivas, né? E não se tratam de templos, mas de centenas, milhares de igrejas lares espalhadas por todo o império, né? Muito provavelmente interconectadas entre si, precariamente, como os meios permitiam, né? Mas essa multiplicação de grupos em torno da herança de Jesus, em torno da palavra de Jesus. No encontro passado, que foi presencial e também transmitido online, eu fiz uma pequena análise entre capítulo 1 e capítulo 2 de Atos, especialmente destacando a questão da igreja e reino, né? Falando sobre a expectativa dos discípulos em relação ao reino e como Jesus corrigiu essa expectativa para um trabalho, né? Podemos chamar assim, mas recebereis poder para, né? Então ele lhes deu um mandato, uma tarefa, né? Para que eles cumprissem ao longo do tempo e do espaço, né? Porque ele fala até os confins da terra, e isso na cabeça do judeu era como falar hoje daqui até a China, né? Até a Cochinchina, né? E também ao longo do tempo, porque ele fala, estarei com vocês até o final dos tempos, né? Então é uma missão que avança para o espaço, avança para o tempo, e nós nos entendemos como uma igreja apostólica, ou seja, não no sentido formal, né? Como defende e cria a Igreja Católica, mas no sentido material, ou seja, nós nos reportamos aos apóstolos como nossa referência, porque eles foram as testemunhas autorizadas de Jesus. Outro tema que eu desenvolvi na aula passada é a questão da promessa, né? Colocando a vida de Jesus, colocando o ministério de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus como um meio para a realização da promessa, e não como um fim em si mesmo. De modo que a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, não é o fim, né? É o início de um projeto eterno, né? De um projeto de Deus, ou pelo menos é o meio pelo qual esse projeto se realiza. Hoje, então, eu convido a todos para uma reflexão em Atos 2, e se eu falo em Atos 2, você já lembra de Pentecostes, e tem razão, né? O texto de Atos 2 é o texto clássico, é o texto básico, fundamental para o pentecostalismo moderno, né? Eu falo em Atos 2 e você já lembra do vento e das línguas de fogo, e que todo mundo foi batizado com o Espírito Santo, e que começaram a falar em outras línguas, e o Pentecostes, então, começou ali. O problema é que a gente usa o evento moderno, o evento de 100 anos atrás, da Rua Azusa, e o pentecostalismo moderno do século XX, um evento, portanto, que já tem mais de 100 anos, como lente para ler Atos 2. E eu quero propor aqui, nessa nossa transmissão, nesse encontro online, afastar esta leitura e recolocar Atos 2 no seu contexto, no seu conjunto. Porque se ele é o cumprimento de uma profecia, então nós temos que colocá-lo em contato com essa profecia,
para captarmos, então, para apreendermos o seu significado de modo integral. O problema de fazer uma leitura com base no evento moderno é que nós viciamos a leitura, né? Como eu falei, eu cito Atos 2, e se você tem um certo conhecimento da Bíblia e das igrejas, você imediatamente pensa nas igrejas pentecostais, né? Se você é de uma igreja pentecostal, você já se sente em casa. Se você não é de uma igreja pentecostal, você já sabe do que está falando, e isso levanta dúvidas na sua cabeça. Vamos deixar esse evento de lado e vamos ler Atos 2 no seu contexto. A leitura pentecostalista, vou dizer assim para não confundir, né? A leitura pentecostalista, ou seja, baseada nos dons do Espírito Santo, no falar em línguas, que começou no início do século XX, ela não é suficientemente radical, né? Ela faz uma leitura, digamos, parcial do texto, né? Eu quero propor uma leitura radical do texto, e quando eu uso a palavra radical, eu estou querendo dizer radical de raízes, ou seja, que leva às origens. O que estava na boca de Pedro quando ele falou sobre o Pentecostes e quando ele invocou o profeta Joel. Bom, a palavra Pentecostes, ela não significa apenas esse evento moderno, né? Deixa eu falar um pouco sobre esse evento moderno para esclarecer os pontos e para colocar todo mundo na mesma carroça. Quando eu digo evento moderno, estou me referindo a um evento iniciado no início do século passado, na virada do século XIX para o século XX, né? Quando centenas de irmãos, milhares de irmãos, especialmente no sul dos Estados Unidos, estavam fazendo uma busca de santificação, de santidade, né? Esses movimentos de santificação, e eles começaram a entender que faltava algo na igreja, que eles deram o nome de batismo com o Espírito Santo. E eles começaram a fazer reuniões de oração, e dessas reuniões de oração nasceu uma experiência da glossolalia, em que uma pessoa falou em línguas desconhecidas, né? E então o pentecostalismo clássico, esse do século XX, ele associa o batismo do Espírito Santo com falar em línguas estranhas, não apenas estrangeiras, mas estranhas, né? E esse movimento se tornou uma grande explosão, né? Ele é um movimento consolidado, um movimento que avançou pelo mundo inteiro, chegou ao Brasil imediatamente, está aí na origem das igrejas Assembleias de Deus, da Congregação Cristã do Brasil, e depois diversas outras ondas e tal, até chegar no que está aí hoje, 100 anos depois. Então é um movimento consolidado, né, com suas grandes contribuições à igreja no mundo, né? Impossível falar da igreja do século XX sem o Pentecostes. Então é um movimento consolidado. Está aí, é isso daí que se sabe, né? A nossa proposta vai para as origens, então, né? Uma outra referência que nós devemos pegar para falar do Pentecostes é o Pentecostes do Antigo Testamento, e isso também é mais ou menos conhecido. Quando a gente fala de Pentecostes, Atos 2 começa lhe dizendo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ele está se referindo a um calendário judaico, israelita judaico, de uma festa ligada à colheita. Uma festa que se comemorava 50 dias, daí o nome Penta, né? Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, né? em que se comemorava a colheita. Então, Pentecostes está ligado com colheita, primeiros frutos, primícias, 7 semanas após a Páscoa, o 50º dia, né, em que as famílias judaicas, israelitas judaicas, apresentavam a Deus os seus primeiros frutos, né? Numa sociedade agrária, apresentar os primeiros frutos significava uma festa de gratidão a Deus, tá? É Deus que nos dá
a bênção da colheita, considerando um país árido, né? A bênção de colher, de ter boas colheitas, de ter fartura de grão, eles reconheciam isso como sendo uma bênção de Deus, e era também uma festa de solidariedade. Então, gravem isso, né? Gratidão a Deus, alegria, né? Quem é da roça, né? Quem está ligado à agricultura sabe o que isso significa. Nós da cidade nem sempre entendemos, mas pensa na alegria da colheita, de trazer os bons frutos depois de esperar por meses ou por sei lá quanto tempo, trazer seus primeiros frutos para agradecer a Deus. Nossa vida está salva por mais um tempo, nossas colheitas deram certo, nós podemos estocar, podemos vender, podemos comercializar, porque Deus abençoou a nossa colheita. Ao mesmo tempo, cada judeuzinho olhava para o lado e via lá o seu colega, a família, etc., o seu vizinho, né? Também trazendo boa colheita. Então eu plantei trigo, o outro ali plantou uva. Puxa vida, eu tenho trigo, tenho uva, tenho óleo, tenho tudo o que eu preciso para sobreviver. Então você pode imaginar, uma festa de grande alegria, né? Então pensem nessas coisas, solidariedade, pensa em gratidão, pensa em alegria. Esse era o Pentecostes do Antigo Testamento. Bom, entrando então em Atos 2, eu queria dividir aqui, acho que em 3 ou 4 partes. Primeiro falando sobre o evento em si, né? Depois analisando o sermão de Pedro, que é quem nos explica o evento. Então, ao contrário da leitura pentecostalista, né, eu estou defendendo aqui o seguinte: nós não temos o direito de dar uma explicação particular ao evento, uma explicação do nosso gosto pessoal. Nós temos que fazer a mesma pergunta que aqueles cidadãos, irmãos, varões judeus e israelitas, né, fizeram, e colher da boca de Pedro a explicação. É justo, não é? Que nós que não vimos o evento, sigamos Pedro nessa explicação. Bom, do evento em si, eu queria destacar como o Espírito Santo se manifestou. Se manifestou como um vento impetuoso. E aqui eu colocaria algumas ideias que são como é que eu vou dizer, aprovadas, né, que estão de acordo com a tradição das Escrituras. O vento como vida, porque o judeu associa vento também à respiração, né? Então isso aqui, né, o vento como sendo o ar que nós respiramos, né? Então o Espírito Santo vem como aquele que dá vida. Pensa, por exemplo, quem está familiarizado com as Escrituras, com o Antigo Testamento, com os profetas, naquela visão de Ezequiel 37, quando Deus mostra para o profeta a sua nação como sendo um vale de ossos secos, tão secos que já estavam desconjuntados. E a voz pergunta para o profeta: meu filho, né, filho do homem, por acaso podem reviver esses ossos? E o profeta fica chocado com aquela experiência. Mas a voz diz para ele: eu posso fazer reviver esses ossos. E então esses ossos começam a se formar, a se juntar, formam corpos, e esses corpos crescem carnes, mas eles ainda estão parados ali. E a voz diz para o profeta: invoca o vento, e o vento vem e entra naqueles corpos, e então eles respiram e eles começam a se colocar em pé como um grande e poderoso exército. A gente pode pensar na pergunta dos discípulos em Atos 1,6, quando fala: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Né? O reino de Israel como sendo um povo em ossos, né? Despedaçado como nação. E eles perguntando: Senhor, podem reviver esses ossos? Né? E então vem o Espírito Santo como um vento que põe em pé esse núcleo original, essa célula máter, digamos assim, do novo povo de Deus. Então o Espírito Santo vem como vento
no sentido de respiração, de fôlego de vida, né? Um outro sentido que eu queria colocar aqui, que combina bastante também com Atos 1:8, é o vento que dispersa, né? Então esse vento impetuoso, né, é aquele vento que espalha. Então aqui nós temos o primeiro impulso do Espírito Santo para esse novo Israel, para esse povo de Deus, para aquela comissão que Jesus deu aos discípulos em Atos 1:8. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o vento vai espalhá-los. A segunda figura que eles veem são línguas de fogo. E essas línguas de fogo não estão na boca, pousam sobre eles. Então você pode pensar como pequenas labaredas, né? Se você consultar aí no Google Imagem, o Pentecostes, as imagens antigas e modernas, geralmente vai aparecer, né, um grupo de homens e mulheres e pequenas chamas, né, como se fosse uma chama da vela em cima da cabeça deles. É assim que se pensa, né, pequenas labaredas de fogo que vêm sobre eles. Eu fiquei pensando, por que fogo? É claro que o pentecostal já se sente em casa aqui, né? Mas como eu estou fazendo uma leitura radical, estou fazendo uma leitura dos textos, né? Se você procurar fogo no Novo Testamento, a palavra é negativa, né? A palavra sempre está associada a juízo, né? João Batista, por exemplo, falou: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João, um profeta duro, estava pensando em juízo mesmo, como aquele que queima palha e recolhe o grão, né? Então, um fogo separador. Bom, aonde eu vou encontrar batismo e fogo junto? Primeiro em João Batista, um profeta radical, né? Tão radical que Jesus o espanta, né? O próprio Jesus desenvolve um ministério tão diferente do de João, que João fica em dúvida e pergunta: é você mesmo ou temos que esperar outro? Eu esperava alguém, né, mais durão, você pega muito mole, né, mais ou menos assim. Mas tem uma palavra de Jesus em Lucas 12:49, em que Jesus fala assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes garanto, vim trazer divisão. A versão de Mateus não fala em batismo, mas fala em espada, né? Aquela espada que corta. Bom, o batismo de Jesus é sua morte e ressurreição. O nosso batismo não é outra coisa, seja você de que denominação for, de que tradição cristã for, o nosso batismo não é outra coisa do que a participação na morte e ressurreição de Jesus. Que papel então teria o fogo aqui nesse contexto, né? Então, antes de pensar no fogo do Espírito Santo, como o pentecostalismo diz, né, fazendo uma leitura radical do texto, eu colocaria esse fogo como fogo que separa. Esse batismo com fogo faz uma divisão radical entre dois modelos de sociedade. No final desse capítulo, nós vamos ver que o evento causa uma profunda consternação na audiência. E eles vão reagir dizendo: o que faremos à luz destas coisas? E então Pedro vai dizer: arrependam-se, mudem de cabeça, saiam desse sistema falido em que vocês estão vivendo. Então, se o grupo de Jesus ainda não era um grupo, digamos, emancipado, ainda não era um grupo claramente reconhecido, a partir da descida do Espírito Santo, esses discípulos seguidores são imersos em Jesus, são identificados com Jesus na sua morte e ressurreição e também são definitivamente transportados, para usar uma expressão
de Paulo aos Colossenses, definitivamente transportados para uma outra, para um outro modus, para uma outra realidade. Isso não tem nada a ver com separação geográfica, como muitas vezes o pentecostalismo nos ensinou. E eu falo do pentecostalismo porque sou, né, de tradição pentecostal, né? Sou criado numa família pentecostal. Então eu estou falando bem de dentro, bem daquilo que eu falo por conhecimento. Então não se trata de uma separação geográfica, não se trata de uma separação de relacionamentos, mas uma separação conceitual, de modo de ser. Então grave isso, né? Esse batismo de fogo é um fogo que causa profunda divisão, porque estabelece, inaugura novas relações, traz o reino de Deus por antecipação nas relações interpessoais. O pentecostalismo e o protestantismo, nós todos, né, que não somos católicos, mas também os católicos talvez podem se identificar com isso, priorizamos uma experiência individual, né? Então, o pentecostalismo ele é visto como uma experiência individual, né? Esse Pentecostes, assim como o Pentecostes do Antigo Testamento, é uma experiência coletiva, é uma experiência comunitária, uma experiência social, né? E não individualista, né? Eles estavam juntos em oração, né? Receberam juntos. E o resultado dessa experiência será a comunidade. Vou falar disso com mais vagar ali, mais detidamente na segunda parte dessa aula. Então, entenda o fogo como essa inauguração de um modelo alternativo, né? Um modelo que aparta agora, né? Que coloca de lado agora essa matriz do reino de Deus, né? Que causa uma separação de estilo de vida, de modo que você pode passar deste para este, né? É uma experiência assim. Uma outra coisa importante aqui, que passa despercebido, é que eles estavam reunidos ali, homens e mulheres. E aqui já tem um fermento revolucionário dessas comunidades primitivas, né? Porque não era permitido à mulher judia reunir-se com homens no mesmo espaço, né? As sinagogas tinham espaço das mulheres, né? Até os meninos, até os filhos acima de 12 anos podiam se reunir com os homens adultos, mas as mulheres e meninas ficavam apartadas olhando os homens, né? Olhando eles terem sua experiência com Deus. Nessa célula matriz aqui, nessa primeira inauguração, nesse fogo que corta, que faz essa cisão cultural, né, alternativa, todas as mulheres das seguidoras de Jesus, né, estavam ali reunidas, com suas filhas e filhos, todos no mesmo lugar, e o Espírito Santo caiu sobre todos igualmente, né? Então por aí você tem uma ideia do que significa fogo, né? Imagina que ali do lado tinha uma sinagoga com as mulheres cobertas de véu e na ala das mulheres, né? E aqui do lado, na comunidade de Pedro, de Maria, né? Dos irmãos e irmãs de Jesus, estavam todos juntos, tendo tudo em comum, né? Aí você tem uma ideia do que é o fogo que corta, né? Uma terceira figura que vai aparecer aqui um pouco mais à frente, que nos ajuda, é a questão do Espírito Santo como água. Num país árido, né, o Espírito Santo é apresentado como água derramada. Eu acho que todos nós podemos entender o simbolismo do Espírito Santo como água, né? O Espírito Santo não é vento, é só uma figura. O Espírito Santo não é fogo, né? É só uma figura. O Espírito Santo também não é água, né? E ele é apresentado como uma
como comportas abertas, né? Como uma usina que arrebenta e solta água, 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 água para todos, né? Aqui nós podemos pensar na saciedade do reino de Deus. Podemos pensar que o Espírito Santo inaugura um tempo de saciedade. E aí nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: saciedade do quê? Saciedade no modo amplo. Porque se não for saciedade no modo amplo e restrito, abrangente, então não é o Espírito de Deus, né? Se você procurar a palavra sede no Evangelho, para a gente não ir muito longe, pensar só no Novo Testamento, aliás, você vai falar: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, nós temos ânsias em relação à vida em sociedade. E nós poderíamos pensar: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, agora estão sendo fartos, porque o Espírito Santo está sendo dado para produzir uma sociedade justa, para eliminar os fatores que constroem, que suportam uma sociedade de relações desiguais e injustas, para cortar como fogo e apartar uma sociedade na qual os seres humanos experimentam saciedade. Agora, é claro que se trata também de uma saciedade física. Jesus diz em Mateus 25, tive sede e me destes de beber. É claro que o Espírito Santo está apontando para necessidades que suprem o máximo. Quem supre o máximo, supre o mínimo. Lembra da mulher samaritana que vai ao poço buscar água? E Jesus fala: mulher, me dá um copo d'água. E ela fica achando estranho, e ele fala: se você soubesse a água que eu tenho, você me pediria e eu te daria água. E ela fala: Senhor, então me dá dessa água, porque eu preciso vir aqui todo dia buscar água. E Jesus está falando para ela de uma água que sacia amplamente a vida humana. Então, o Espírito Santo, nesse contexto, tem que estar relacionado às necessidades humanas, de modo amplo, né? Não faria nenhum sentido, como o pentecostalismo muitas vezes fez, né? De trazer um êxtase, né? E, ao mesmo tempo, conformar aquela pessoa com a injustiça, ou até com a prática da injustiça, né? Porque o pentecostalismo moderno fracassou, esse é um fato histórico, fracassou na construção de uma sociedade justa, né? A bem da verdade, o pentecostalismo, quando surgiu no sul dos Estados Unidos, ele soprou um vento novo antirracista, né? O pentecostalismo, pela primeira vez, talvez, não sei se pela primeira vez, mas de uma maneira muito marcante, muito esperançosa, digamos assim, né? Reuniu cristãos negros e brancos no sul dos Estados Unidos, uma coisa impensável, né? Se você pesquisar na internet, você vai ver que os primeiros líderes pentecostais eram negros e brancos que se reuniam, ricos e pobres, quase um Pentecostes de Jerusalém. Depois, é claro, que surgiram as igrejas pentecostais negras e brancas. Ou seja, o pentecostalismo moderno, né, apesar de todas as boas contribuições que deu à igreja, fracassou na realização. Basta ver aqui no nosso país, né? O pentecostalismo começa nas regiões pobres do país, né? Realiza muitas coisas boas, inegável, eu sou fruto da tradição pentecostal, né? Mas fracassa como fermento de uma nova sociedade, né? Não consegue avançar para isso. Então vocês veem como o Espírito Santo, né, está muito além dessa leitura parcial que eu disse, né, não radical da saciedade, né? Por isso estamos fazendo essa leitura radical. Bom, quem supre o máximo, supre também o mínimo. Então o Espírito Santo como água
numa cultura de aridez, né, de escassez de chuva, tem que ser visto aqui como saciedade, né? Serão fartos. Em João 7,39 também, inevitável lembrar, Jesus fala, quem tem sede vem a mim e beba. Né? E João ali vai fazer uma referência diretamente ao Pentecostes, porque ele fala assim, isso Jesus disse com respeito ao Espírito Santo que ele daria aos que crescem. E o Espírito Santo ainda não havia sido dado porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ora, João estava falando exatamente de Atos 2, né? Agora Jesus foi glorificado e agora o Espírito Santo foi dado. E então todo que tem sede pode vir, né? Quando Jesus fala isso, ele está invocando todo ser humano que tem sede existencial, que tem sede física, que tem sede de justiça, que geme, sofre e sente a língua seca na boca por uma saciedade na vida, que está se sentindo estrangeiro, né, nessa cultura que o cerca. Né? Por isso o Pentecostes não é uma experiência meramente carismática, extática ou individualista, mas é um vento impetuoso que impele os discípulos de Jesus para fermentarem essa sociedade, ao mesmo tempo que causa um corte profundo, como fogo corta grão de palha, inaugurando uma alternativa comunitária. Se não fizermos essa leitura, então nós estamos apenas na superfície dos acontecimentos. Bom, na sequência dos versículos 5 até o 13, você tem a reação, e a reação é a mesma de sempre, né? A maioria dos versículos do 5 ao 12 vai falar de uma grande admiração, né? E o versículo 13 vai falar, estão bêbados. Então, a explosão do reino de Deus, ela vai causar uma profunda atração aos sedentos, né? Ela vai alcançar pessoas que têm sede e fome de justiça e de vida e de realização, mas ela também o reino de Deus, vai causar a reação do outro sistema, né? E o outro sistema não vai permitir que essa explosão, né, seja meramente aplaudida. Quer dizer, o reino de Deus não vai se manifestar apenas como uma grande novidade para todos, né? O sistema de dominação, aqueles que têm a perder com o reino de Deus, com a comunidade alternativa do reino de Deus, reagem, né? Então está registrado aqui, embora de 5 a 13 versículos, né, 9 versículos, né, 8 sejam dedicados à boa reação e apenas um à reação negativa. Bom, deixa eu fazer uma paradinha técnica aqui, apenas para verificar como está a nossa transmissão. Tudo bem aí? Alguma participação? Alguma tudo curiosidade? Bem. A Meire, já há um tempinho, colocou... deixa eu só achar aqui. Vamos ver se as participações de algumas pessoas que estão nos ouvindo online para enriquecer aqui a nossa transmissão. Meire, as escrituras são orientações comunitárias, Isso. Pois não é possível ser cristão sem uma comunidade Isso. da fé. Exatamente. Essa é uma dimensão que nós temos que resgatar, né? O individualismo e o espiritualismo, a espiritualização das escrituras, já deu todos os frutos amargos que a gente poderia não esperar, né, que desse, né? Então tá aí duas doenças da modernidade, né? Toda igreja, toda geração, né, vai ter que enfrentar suas deformidades, né? E apesar de a experiência protestante, a experiência evangélica, a experiência pentecostal, né, carismática,
libertadora, né? Todas essas experiências, elas trouxeram benefícios à vida da igreja. Porém, elas trazem também seus riscos e seus efeitos que correm lateralmente, né? Seus efeitos colaterais. O individualismo é uma praga que se infiltrou no protestantismo, né? É o efeito não desejado do protestantismo. O protestantismo afirmou a autonomia do indivíduo na sua relação com Deus, mas fez isso em relação a um extremo institucional do catolicismo medieval, né? Em que você simplesmente não existia fora da instituição, que também era fruto do seu tempo. O catolicismo de hoje já não tem essas mesmas feições, né? Porém, essa libertação, né, essa emancipação, empurrou o protestantismo para um individualismo mortal, né? Uma outra doença do cristianismo moderno, do pentecostalismo inclusive, é a espiritualização de tudo, né? Então vocês devem estar percebendo que na minha abordagem radical, como eu estou dizendo, você tem dimensões sociais, coletivas, econômicas, globais, porque se contrapõe a um sistema. Senão não se chamaria reino, né? Se chamaria, sei lá, igreja de Deus, e não reino de Deus, né? Se é um reino, ele é alternativo, e ele é alternativo ao modus operandi que está aí, ele se contrapõe a um modelo. É isso que nós vamos colher lá no final do capítulo 2, né? Então, essa minha aula de hoje, essa minha abordagem, ela é preparatória para o estudo da comunidade que está lá no final do capítulo. E nós achamos que aquela comunidade ou é idealista ou então ela é a nossa igreja. E não é, né? Por quê? Porque a compreensão deles não era meramente individualista e também não era espiritualista, né? Bom, tem um comentário do diga. Celso aqui. Opa, Celso. Que diz assim: depois de passar por um período desigrejado, percebi que muitas questões mal estudadas nas Escrituras passavam também pela ideia matriz do Pentecostes. É paradoxal Jesus nos dar sementes de sua palavra para plantarmos através do estudo e da prática, mas ficarmos presos ao conceito errôneo do verdadeiro Pentecostes. Desde os primórdios da caminhada da igreja instituição, vemos historicamente movimentos que explodem por meio do estudo e interpretação incorretos de eventos-chave das Escrituras, e o Pentecostes é um deles. É verdade, né? São eventos da história, né? Como eu digo, cada contribuição, né, tem seus méritos, né? Existe um livro, se não me engano, da editora Vida, que é O Século do Espírito Santo, bacana, né? Para quem quer analisar o Pentecostes como fato histórico, né? Como história da igreja já consolidada, né? Agora, nós que somos herdeiros dessas tradições, temos que fazer isso que eu estou propondo, né? Como estudante de teologia e professor de teologia, é o único caminho que eu entendo, né, e insisto com todos que me ouvem e me conhecem para fazer essa reflexão, porque nós somos responsáveis por isso, né? Bom, feita essa análise do evento em si e da reação ao evento, vamos então para o sermão de Pedro, fazendo ainda essa leitura radical, que vai do versículo 14 até o 36. O Pedrão, quando se levanta ali para explicar o evento, é isso que ele vai fazer agora, vai fazer a primeira explicação do evento. Como eu disse no início, nós não temos o direito de embutir aqui a nossa explicação, né? Vamos, como testemunhas, vamos olhar agora a boca de Pedro. A gente viu ali o evento, agora vamos ouvir Pedro falando, né, dando a explicação do evento em si. Pedro
Pedro, quando começa a falar, ele fala, meus concidadãos, né, meus irmãos e todos que me ouvem e tal, não fiquem assustados com o que está acontecendo. Né? Isso daqui nada mais é do que aquilo que o profeta Joel disse. Então, nós vamos junto com Pedro para Joel. Aqui eu estou propondo um princípio de interpretação das Escrituras. Quando o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, a gente deve interromper nossa leitura do Novo Testamento e ir ao Antigo Testamento. Não apenas ler a porção do Antigo Testamento que está citada aqui. Nós temos que ter em mente que esse sermão foi escrito. Foi escrito por alguém que tomou conhecimento dos fatos. Na elaboração escrita desse sermão, né, vocês não acham que Pedro pregou tal e qual está escrito aqui. Né? Alguém escreveu o teor desse sermão e colocou aqui. Ao documentar Joel, o que esse autor, Lucas, no caso, está nos dizendo é o seguinte: voltem a Joel. Né? É claro que esse não é um princípio absoluto, às vezes a citação ela é de fato recortada, mas nesse caso eu proponho que a gente volte a Joel. Por quê? Porque a promessa do derramamento do Espírito Santo em Joel faz parte de um contexto. Então, rapidamente, o profeta Joel é um profeta menor, ele é um profeta que desperta muita curiosidade nos estudiosos do profetismo judeu pelo seguinte: ele é um profeta que nós não conseguimos situar no tempo, nós não sabemos quando ele viveu. As especulações podem situá-lo desde o início da monarquia, início do reino dividido, né? Em qualquer momento ali do século 8, por ali, né? Depois de Salomão, depois de Roboão, etc, etc, os primeiros profetas escritores, né? Até o período interbíblico. Né? Então, assim, Joel tem características tão singulares que a impressão que nos dá, para quem estuda o profeta, é que ele foi propositalmente escrito para caber em qualquer tempo. Né? Então, para não entrar em especulações, é essa leitura que eu vou fazer de Joel. Joel é um profeta de qualquer tempo de crise. Né? Como ele está registrado no cânon como um dos primeiros profetas menores, né? Vamos supor que ele seja lá do período do reino dividido. Mas se você quiser colocá-lo também como período pós-exílico ou até interbíblico e tal, não afeta a interpretação que nós estamos buscando aqui. Então, fique à vontade. Né? De qualquer forma, tendo o livro então em mãos, não as informações externas ao livro, né? Isso fica para a especulação e para as aulas, para os comentários, para os dicionários. Mas tomando em consideração apenas o livro em si, o texto como nós temos, o livro de Joel está dividido em duas partes muito claras. Uma que vai do início até o capítulo 2, versículo 17. Ele tem 3 capítulos na nossa versão em português. Uma que vai até o versículo 17 e outra que vai do versículo 2, capítulo 2, 18 em diante. A primeira parte é terrível. A primeira parte é uma descrição do caos, da catástrofe. Ele fala de uma seca violentíssima. Ele fala de pragas que iriam comer não apenas a folha verde das árvores, mas até o pau das árvores. Então, para quem vive da agricultura e para quem está numa região árida, esse é a descrição do horror. Né? Pode imaginar, se você ler o livro de Joel, a primeira parte, tem que ler com dor no estômago, pensando, meu Deus, está tudo acabado. Né? Porque ele fala de seca, de praga, e ele fala também de exércitos. Ele fala exércitos estranhos, que vocês não conhecem, cuja língua vocês não entendem. Vão marchar como enxame e vão trucidar tudo, de modo que não restará nada.
O profeta Joel, ao descrever isso como um bom profeta, provavelmente chorando e gemendo ante o que ele estava antevendo, o que estava acontecendo, ele propõe um arrependimento. Não é uma palavra de Deus ali, é uma palavra dele mesmo. Ele fala, por isso, ó povo, vamos nos arrepender, vamos jejuar, vamos colocar pano de saco, vamos parar com a impiedade, parem todos vocês, desde o sacerdote. Ele faz um chamado tão radical que ele chega a chamar até o noivo e a noiva que estão em lua de mel. Ele fala, saiam do quarto vocês também, venham para cá, para esse grande ajuntamento, até as mulheres que dão de mamar aos seus bebês. Parem e venham para cá, porque a situação é crítica. Ocorre que no capítulo 2, versículo 18, o texto dá uma virada radical. Ele dá uma virada radical sem que nada tenha acontecido da parte do povo. Nós ficamos com o convite de Joel dizendo, vamos, jejuemos, oremos, clamemos, o Senhor vai nos ouvir, vai nos livrar e tal, mas não diz que o povo orou, jejuou, etc, etc. Não fala nada. No versículo 18 fala assim, mas Deus viu o sofrimento do seu povo. E Deus então inverte completamente a palavra de Joel e contra a primeira parte do livro começa a prometer, essa é a promessa de Joel que Pedro está invocando lá, então presta atenção. Eu estou colocando Pedro e o Pentecostes contra Joel, ou seja, em cima de Joel, radical, voltar à raiz do texto, né? Olha só, eu fiz aqui um levantamento elementar e ele fala o seguinte, ele promete fartura de alimentos, vocês terão cereal, vinho e óleo em abundância. Para quem estava com a perspectiva de uma seca prolongada, né? Sem tecnologia, você tem que plantar, tem que colher, para poder ter garantia. Uma quebra de produção é uma desgraça pelos próximos anos. Por isso a fome durava ciclos inteiros, né? 5 anos, 6 anos, 7 anos, como aconteceu no Egito, né? Ciclos inteiros. Ele promete fartura, muita fartura. E fartura de coisas supérfluas, como vinho e óleo, né? Ora, se vai ter fartura de vinho e óleo, significa que o arroz e o feijão está garantido, né? Porque vai ter até o salame, etc, etc. Ele promete paz e segurança. Ele fala, vocês aí estão vendo esses bochichos, como é que fala? Esses rumores de um exército violento, esqueçam eles. Eu os farei voltar e eles perecerão em cima deles mesmos. Então Deus aqui promete agir contra os violentos em favor de um povo pequeno e pacífico. Ele promete alegria. É claro que segurança e saciedade para uma cultura agrária seria alegria, mas Deus promete muita alegria. Vocês vão rir, vocês vão encher a boca de alegria. Ele promete uma nota ecológica aqui, né? Ele promete bênçãos para os animais do campo. Olha que coisa bonita, né? Porque na primeira parte, os animais do campo não teriam nem raízes para comer. A maldição viria até sobre os animais do campo, pobrezinhos. E agora ele fala, não temam os animais do campo. Ou seja, se até os animais do campo estão tendo fartura, é porque a sociedade está plenamente suprida. E de novo, então, ele fala, haverá pasto, haverá árvores, haverá frutos em abundância, ou seja, os pássaros terão alimento, terão frutos para comer, o ambiente ecológico estará equilibrado, as pragas, né, que são fruto do desequilíbrio ecológico, não virão, tudo estará funcionando num ecossistema equilibrado. Mais do que isso, ele promete que não apenas haverá abundância na despensa, mas na produção do campo. Ele fala, o campo produzirá muito trigo, muita uva, muita azeitona.
ele fala que vai restituir os danos que eles já tinham começado a sofrer. E aí o neopentecostalismo gosta de arrancar esse texto do contexto e colocar aqui, né? Restituir-vos-ei, né? Ele fala, os anos que os gafanhotos roubaram. Isso quer dizer que a vinda do Espírito restituiria os danos do modelo que está contra o reino de Deus, né? Só para completar, ele fala, então vocês vão ter muita alegria e vocês saberão que eu sou o Senhor e vocês então confiarão em mim novamente. E acontecerá naqueles dias que derramarei do meu Espírito. Então, se Pedro cita apenas uma parte do texto, nós estamos aqui devolvendo o texto, né? Tipo, Pedro, dá licença aí, né? Vamos devolver o texto lá no seu conjunto inteiro. E agora convidando todos vocês para trazer Joel inteiro para Atos 2. E para confrontar aqui dois modelos de sociedade. Um modelo perverso, um modelo violento, um modelo de aridez, um modelo de opressão, um modelo de escassez, versus um modelo de saciedade, de plenitude, de alegria, de satisfação, né? Esses dois modelos se contrapõem aqui e são cortados um do outro por um batismo de sangue de Jesus Cristo e de fogo do Espírito Santo, de modo que eles não têm parte um com o outro. São dois modelos antitéticos. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, não se trata apenas de saciedade elementar, que é tudo que nós queremos, né? Ter o pão garantido, ter nossas necessidades garantidas, ter alegria na sociedade, ter paz. Se fizer uma pesquisa da sociedade hoje, né, nesse dia fatídico, 26 de maio, todo mundo quer uma economia próspera e segurança, né? Esse modelo não é capaz de prover estas coisas. Esse modelo não é capaz. Ele sempre produzirá aridez e violência. E da aridez e da violência jamais virá a saciedade e a paz. Bom, o derramamento do Espírito Santo, então, é revolucionário, né? Primeiro ele fala, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele é um Espírito que nivela todos as classes, né? Homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, servos, nivela tudo e todos, né? Faz com que haja, no final do texto, comunhão. Como poderia haver comunhão se homens fossem mais santos do que mulheres? Como poderia haver comunhão se adultos fossem mais importantes do que jovens e velhos? Como poderia haver comunhão se homens livres fossem mais importantes do que servos, né? Então o Espírito Santo é esse batismo de uma nova comunidade. A igreja primitiva é a concretização desta nova comunidade, desse novo fermento de nova economia, nova sociedade, novas relações, que serão concretizadas nessa reunião de iguais. Na sequência, após citar o capítulo, o Joel, ele faz uma argumentação, ele faz uma apresentação de Jesus, que você pode ler ali. Esse Jesus que vocês conheceram, agiu entre nós, foi morto, porém Deus o ressuscitou. E ele fala isso ali nos versículos 22, 23 e 24. Dizendo, olha, isso que Joel profetizou, do dia terrível e tal, já veio. É Jesus Cristo, né? O terror, o batismo de sangue e de fogo já veio, né? O dia terrível,
o dia em que a lua escurecerá, o sol não dará sua luz, sangue, fogo e tudo e tal, já foi descarregado em Jesus Cristo. E agora já vieram os tempos de refrigério. Então ele cita aqui o rei Davi, né, dizendo, porque Davi falou sobre isso. Vocês não conhecem o Salmo de Davi? Davi falou sobre isso, mas Davi morreu, seu túmulo está aqui entre nós. Então falava de Jesus Cristo. Lá no finalzinho, para ir caminhando aqui mais para os desfechos, no versículo, a partir do versículo 32, ele fala assim, conclusão do sermão. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Lembra lá do capítulo 8, do capítulo 1, versículo 8? Ser-me-eis testemunhas? Pronto, começou. Né? Somos testemunhas. Vimos o Senhor, andamos com Ele, vimos o que Ele viu, assistimos sua morte, vimos Ele ressuscitado e agora somos testemunhas dessas coisas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou, né, descedentou a todos nós, como vocês estão vendo. Esteja, versículo 36, esteja absolutamente certa, pois, ó casa de Israel, de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui eu queria lembrar de novo da visão de ossos secos, porque o Cristo morto é o osso seco, é a nossa esperança morta. Tudo aquilo que Jesus falou de uma nova comunidade, tudo aquilo que ele falou de novas relações, tudo isso morreu na cruz. O sistema da sociedade perversa, reagiu contra ele e o expulsou do meio dos viventes. E acabou com a nossa utopia, com a nossa esperança de realização, de satisfação. A pobraiada que andou atrás de Jesus, os impuros, os excluídos, os marginalizados, as mulheres, os estrangeiros, todos aqueles que viram em Jesus uma certa esperança, agora ficaram de luto. Nós esperávamos que fosse ele. Infelizmente, não foi. Acabou. Mas Pedro fala da explosão, a explosão, essa irrupção do Espírito Santo. Esse vento que vem para levantar ossos secos. Esse vento que vem para queimar em volta, separando o que é inútil daquilo que é permanente e eterno. Esse Espírito que arrebenta o chão seco para descedentar. Ele fala, ele derramou sobre nós a promessa. Quando ele faz isso, aquele povo que estava ouvindo estremece. Então aqui agora nós vamos para a segunda reação do capítulo. Né? Primeiro você tem a reação do evento. Agora você tem a reação da explicação. Né? E a reação aqui ela é verbalizada na boca da audiência como que faremos? Eles são como aqueles que dizem, mas nós queremos participar disso. Nós queremos a vida desse vento. Nós queremos respirar. Nós queremos entrar naquilo que é essencial, naquilo que o fogo separa. Nós queremos o que é essencial, não queremos gastar nossa vida com coisas fúteis. Nós queremos água, nós queremos algo como aquela mulher samaritana, nós queremos água que mata a sede, pelo amor de Deus, alguém me dê água. Né? E Pedro fala para eles o seguinte, e aqui eu vou ler conforme o original me permite, né? Mudem de mente. Aqui está a mudança, a conversão. Aqui está a estrutura que essa sociedade expressa.
Tudo isso que está ao nosso redor é uma construção dessa estrutura que está aqui dentro. Nós não podemos produzir outra comunidade a não ser aquela que está estruturada aqui dentro, da maneira como nós pensamos, da maneira como nós concebemos a realidade humana, a vida humana, as necessidades humanas e a sociedade humana. Nossa sociedade é a nossa cara. Nossa igreja é a nossa cara. É a maneira como nós estruturamos. Como é que nós entramos nisso então? Mudem de mente. Deixe o fogo do Espírito, né, queimar as estruturas rotas. Deixe o fogo do Espírito destruir as estruturas de palha, né, para que seja então colocada ali estruturas sólidas, permanentes, verdadeiras, né, que de fato satisfazem, que de fato realizam as aspirações que Deus tem para nós, que são as mesmas que você também deseja, porém não tem as estruturas para realizar. Mudem de mente. Sejam integrados a Jesus Cristo. O batismo nada mais é do que uma identificação com Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que viveu entre nós fazendo o bem, que pregou novas relações, uma nova comunidade, e que foi contestado violentamente pelas estruturas que estão aí, ao ponto de ser levado à extinção dele mesmo, extinção a qual ele se permitiu, sem recorrer aos métodos do império. Ser batizado em Jesus Cristo significa identificar-se com Ele. Identificar-se com Ele, ao ponto de ser um com Ele. Ser batizado no Espírito de Jesus não pode se resumir a uma experiência de êxtase. Não pode se resumir a uma glossolalia. Não pode se resumir a feitos espetaculares. Ninguém pode se declarar identificado com Jesus Cristo, batizado em Jesus Cristo, batizado no Espírito de Jesus Cristo, se não produzir aquilo que Jesus construiu e nos deu como protótipo para realizar a nova comunidade, a nova realidade, o reino de Deus por antecipação. Senão, o que nós estamos fazendo é nos enganar a nós mesmos, né? Estamos como vale de ossos secos, achando que estamos em pé, né? Somos palha, achando que somos grãos. Somos o barraquinho de madeira, achamos que nossa casinha vai ficar em pé no fogo, né? Ou achamos que o nosso copinho de água descartável é a plenitude do Espírito Santo que vai nivelar todos os vales, todas as montanhas e vai trazer a nova estrutura. Então sejam identificados com Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Quais pecados? Esses que estão aí. Quais pecados? Né? Então perceba que eu estou tirando o texto daquela visão individualista e espiritualista. Não estou me referindo àquela contrição que você faz sozinho. Puxei o cabelo da minha irmã, fiz uma mentirinha no meu trabalho e tal. Não, não. É claro que vai envolver isso. Mas vai muito mais fundo do que isso. Porque é uma mudança de estrutura mental. Apartem-se dessas relações, dessas estruturas pecaminosas. E receberão, então, o refrigério do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é um vento incontível, existe essa palavra? Que não se pode conter. Ele é uma água que não se pode represar. E ele vai fluir para todos. Então percebam que a chamada aqui do Pentecostes não é apenas para a igreja de Jerusalém dos apóstolos, não é apenas para a igreja evangélica, não é apenas para a igreja pentecostal, para a igreja que fala em línguas.
É um vento impetuoso que não se pode conter. É uma represa d'água explodida que não se pode conter. Pensa nas cataratas do Iguaçu, né? Vazando, 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 vazando para dessedentar todos os vales. Porque para vós é a promessa, para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. São os confins da terra. Essa matriz de Pentecostes, de Atos 2, da inauguração do reino de Deus, era a matriz de um novo reino. Esse novo reino que se concretiza em relações de Jesus, parecidas com a de Jesus, de novas relações, de novos valores, não apenas moralistas, não apenas privados, mas de relações econômicas, de relações sociais, de relações políticas, porque é um reino, senão teria outro nome, né? Com muitas outras palavras dizendo, apartem-se dessa geração perversa. E o pentecostalismo clássico muitas vezes ensinou isso como sendo: rompa relações com seus vizinhos, rompa relações com seus parentes, rompa relações com as igrejas frias, não falou em línguas, salve-se deles, né? Aparte-se deles. Não é nada disso que ele está dizendo. Essa palavra perversa aqui eu tive a curiosidade de pesquisar, é muito interessante que ela significa seco, árido. Ela significa algo que se pode quebrar. Ela era usada em outras passagens até para quebrar, por exemplo, quebrar ossos, né? Coisa seca, coisa que está... deixa eu ver se eu coloquei aqui outra palavra... da geração perversa, talvez magro e seco. Exatamente o quadro de Joel, a primeira parte, né? Ele está dizendo: saiam dessa aridez. Essas relações que vocês estão vivendo nunca vão produzir aquilo que vocês esperam, nunca vai matar a sede de vocês, né? Então ele chama com muitas palavras dizendo isso e tal. E, segundo o relato aqui do versículo 41, cerca de 3.000 pessoas aderiram. Passaram da aridez para a água, passaram da palha para o grão, passaram da morte, né, do vale de ossos secos, para a respiração, né? Voltaram a viver. O que eu fiz até agora? Eu tirei o texto da interpretação tradicional, né? Eu sei que é isso que a gente faz, como o Celso falou, né? A gente passa a fazer uma leitura viciada. O que eu fiz até agora, e era meu objetivo hoje, era colocar o texto no seu locus, no seu lugar radical, de onde Pedro o tirou, né? E eu posso assegurar a vocês que era isso que estava na mente de Pedro, quando ele falou: o que é isto? O que é a promessa? E ele falou: isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Leiam Joel, rapidinho, 3 capítulos pequenos, né? Leia Joel como se você estivesse lá. Você vai sentir a sua língua grudar no céu da boca. Você vai sentir horror, quem sabe até esteja sentindo, né? A gente está vivendo épocas de Joel terríveis, né? E percebam o que é a irrupção, o arrombamento, né? A entrada, digamos, violenta, entre aspas, né? Do reino de Deus, irrompendo, né? Como entrou nessa casa fechada lá do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Como resultado disso, né? Então nós temos no início do capítulo 2 a chegada do Espírito Santo, né? Temos as reações,
Temos a explicação, fizemos a explicação aqui aos pés de Pedro, né? Sentado ali junto com Pedro, seguindo a trajetória intelectual e hermenêutica de Pedro. E agora, meu amigo, meus amigos, meus irmãos, o que nós vamos colher no final? Né? Nós vamos colher o resultado líquido e certo dessa visitação do Espírito. Vou só ler, né? Para deixar para a próxima aula, porque isso aqui faz estremecer meu coração. Né? Perseveravam no ensino dos apóstolos, as palavras de Jesus, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, não é o Capital que eu estou lendo, é Bíblia, é Novo Testamento, não é o Capital do Marx, nem Gramsci, nem nenhum teórico, tá? Fiquem tranquilos. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E eu poderia continuar lendo Joel 2. Haverá fartura de trigo, fartura de vinho, fartura de óleo, até seus animaizinhos terão felicidade. O ecossistema estará equilibrado, não haverá pragas, não haverá necessitados, não haverá excessos, né? Não haverá aridez, não haverá desequilíbrio. E louvando a Deus, e contando com a simpatia do povo. Claro, claro, porque as pessoas querem isso, né? Enquanto o Senhor ia lhes acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Eu caminho para a conclusão com essa leitura pelo seguinte: ou a gente quer ser a comunidade de Atos 2, ou então a gente finge que Atos 2 não existe. O problema é que a nossa experiência moderna nunca vai nos levar a Atos 2, né? É necessário uma releitura, uma revisitação do texto na sua fonte, para antes do pentecostalismo, antes das guerras, antes dos rachas, me fugiu a palavra, das rupturas entre igrejas, como é que se chamou isso? O cisma. Né? Antes dos movimentos cismáticos, né? Antes das guerras entre irmãos, pensarmos nesse Espírito Santo, Espírito de Jesus Cristo, que gerou um novo modo de viver, né? E que esse vento continua soprando, esse vento continua enchendo nossos pulmões, né? desse vento novo, né? Renovando o ar dos nossos pulmões, tirando esse ar sufocante, né? Asfixiante do nosso modo de viver em sociedade cruel, né? E trazendo esse ufa, né? Isso existe, que essas comportas do Espírito Santo continuam vazando incessantemente e regando os nossos vales, né? E que Jesus prometeu estar conosco todos os dias. A reação a esse novo modo de viver não é apenas a simpatia de todo o povo. Capítulos 3, 4 e outros e até o 8 vão mostrar claramente que o sistema ao nosso redor, as estruturas mentais que mantêm em pé esse sistema perverso no qual nós estamos inseridos, vai reagir violentamente contra o reino de Deus. Mas o reino de Deus é um movimento irreversível. Ainda que pereça, voltará. É incontível. Acho que eu inventei essa palavra hoje, né? Não se pode refrear
o vento sopra onde quer, gera vida onde quer. Portanto, esse fermento de Jesus não se pode mais conter, não se pode mais reter. Os sistemas do mundo, os impérios do mundo, os sistemas econômicos, sociais, marginalizadores, violentos, expiatórios, toda essa máquina de moer gente sabe que os seus dias estão contados e que o reino de Deus, o reino das novas relações, da partilha, da saciedade, de uma sociedade onde não haverá famintos, nem sedentos, nem desnudados, nem necessitados, já está em vigor. E onde isso acontecer, ali está o vento do Espírito de modo incontornável, incontido. Esse é, então, pessoal, o texto que inaugura o Pentecostes. Espero que você tenha... Vou abrir aqui para as participações, mas espero que vocês tenham batido a mão na testa e pensado, meu Deus, nunca li Atos 2 desse jeito, porque eu nunca tinha lido Atos 2 desse jeito, até fazer essas incursões, né? Essas suspeitas, né? Suspeita hermenêutica a respeito da leitura clássica, tradicional, né? Dizendo o que foi capaz de gerar uma comunidade tão apartada da cultura e das estruturas romanas, helênicas e judaicas e gerar algo tão explosivo naquele tempo. Se foi capaz de fazer isso naquele tempo, então é capaz de fazer isso em qualquer tempo, é capaz de fazer isso na nossa comunidade, na nossa família, na nossa própria experiência social e coletiva. Participações? Sim, o Celso está dizendo uma questão. Como professor e estudante de teologia, você percebe que há uma leitura equivocada por parte de correntes pentecostais de passagens clássicas dos profetas menores, como, por exemplo, a de Abacuque, que diz: aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Nesse sentido, o pentecostalismo tradicional, irradiado a partir do movimento da Rua Azusa, não parece considerar esse avivamento como uma experiência pontual, exclusiva do século XX? Olha, a história da igreja é feita de impulsos, né? A história da igreja é feita de impulsos. Então, se a gente fizer um levantamento da história da igreja, nós vamos ver esse vento do Espírito constantemente impelindo a igreja, né? Renovando a igreja, salinizando a igreja, temperando a igreja, chamando-a a essa realização do reino de Deus, né? Nessa perspectiva, o Pentecostes da Rua Azusa, do século XX, ela foi um movimento de renovação da igreja, né? Assim como foi o movimento adventista, assim como foram os movimentos de santidade, assim como foram os movimentos pietistas, assim como foi a Reforma Protestante, né? E todos os pré-reformadores e missões, por exemplo, né? Eu acredito que nenhum de nós é dono de uma experiência final. Lembra que eu falei isso no primeiro encontro online nosso, dizendo: nós não somos a igreja primitiva porque não podemos repetir uma experiência histórica. Também não somos a igreja triunfante. Nenhum de nós pode sentar em cima da sua experiência e dizer: nós somos pentecostais, nós somos pai de missões modernas, nós somos do G não sei das quantas, 3x4, 5x1, sei lá o que estão inventando aí. Nenhum de nós, né? Esses movimentos todos, como o movimento da Coreia, o movimento dos grupos caseiros, das igrejas lares, etc., são ventos que impelem a igreja a lembrar quem ela é e lembrar o que ela tem que cumprir, né? Então, eu sou filho de uma família pentecostal, do pentecostalismo clássico, né? Meus pais eram batistas que migraram para o pentecostalismo nos anos 60, na chamada segunda onda. Então toda a minha infância, a minha formação
foi pentecostal, na Assembleia de Deus e na Metodista Pentecostal. Então eu conheço bem de dentro a experiência, né? Mas como tudo que é histórico se desgasta, né? É impossível hoje o movimento pentecostal clássico, né? Tanto os antigos como os modernos, não fazerem uma autocrítica, né? E dizendo, olha, nós precisamos de fazer esse novo mergulho, né? Precisamos buscar de novo. Porque foi fruto dessas buscas, né? Todos esses movimentos, o pentecostalismo, missões, santidade, todos esses que eu mencionei aqui, o metodismo, inclusive, o protestantismo e movimentos da própria Igreja Católica, como Francisco de Assis e outros e tal, todos eles foram fruto, né, de inquietações no seio da Igreja, buscando sua identidade, né? Agora, nós não podemos viver de história, né? Então, essa palavra aqui, eu falei, o pentecostalismo não faz uma leitura suficientemente radical, né? Porque eu estou chamando a fonte. E com base nessa releitura que eu propus, e que vocês podem aprofundar, vendo coisas que eu não vi aqui rapidamente, todos nós, né, igrejas históricas, católicas, carismáticas, novas, pentecostais, evangélicas, etc., etc., igrejas de missões, igrejas não sei o quê, né, igrejas livres e tal, todos podem fazer sua autocrítica, né? Todos podem fazer essa revisão histórica. Se é uma igreja antiga, se é uma igreja moderna, se é uma igreja de imigrantes, etc., pode fazer essa autocrítica e dizendo e se renovando nessa promessa, dizendo, olha, o mesmo vento do Espírito está aí, né? Então, e mesmo que nós começássemos hoje uma experiência comunitária renovadora, né, como está surgindo aí, né, eu mesmo estou participando de um movimento assim, junto com outros irmãos, nada nos garante que daqui a alguns anos doenças espirituais, doenças sociais, culturais, estejam afetando aquele movimento que começou bom, né? Por isso nós temos que voltar constantemente a essa revisitação, digamos assim, né, da nossa fonte histórica. Isso serve para todos, né? Ok. Eu vou concluir com duas participações. O Bebeto Araújo, Opa. pastor Legal, Bebeto, diz uma comunidade do reino que nasce não como uma sociedade alternativa, mas como uma alternativa para a sociedade. Ok, legal. E a Meire... Peraí só um pouquinho. Essa palavra alternativa, ela deve ser resgatada, né? Resgatada num sentido amplo, abrangente. Então eu aproveito essa participação, né, do pastor Bebeto para incentivá-los a pensar, né? Durante muito tempo você falou em contracultura, né? Mas isso, a meu ver, acabou também decaindo, assim, sendo meio que contaminado por uma questão de gueto, né? Uma questão segmentária, né? E também me parece já um pouco desgastada. Pensem carinhosamente na palavra alternativa, né? Como sendo uma alternativa à sociedade, né? Não apenas para ser contra a sociedade, obviamente, mas porque a comunidade de Jesus, a tradição de Jesus, tem um elemento novo. Eu estou lendo um livro de um teólogo norte-americano, ultra alternativo, né? Até vou citar o nome dele aqui, Walter Wink, né? Infelizmente não tem quase nada em português, Walter, W-I-N de navio K, Wink. Ele fala que, de fato, Jesus Cristo nos trouxe algo novo. Se ele nunca tivesse vivido, nós nunca poderíamos ter inventado o que ele nos deixou, porque da nossa estrutura mental jamais poderíamos ter criado algo como ele nos ensinou. Então, nesse sentido, a Igreja de Jesus Cristo, ela é portadora de um fermento que gera uma comunidade alternativa de fato, ou como disse o Bebeto, uma alternativa à
comunidade, ao modo como as comunidades humanas se organizam, né? Então, de fato, nós temos que redescobrir isso. Senão, como disse Jesus, nós seremos lançados fora como comunidade inútil, né? E teremos que responder à sociedade para que nós existimos, né? Para que existe igreja, né? Eu acredito que muitos cristãos e até pessoas que estão aí me ouvindo devem estar pensando, eu não preciso de igreja. Para que eu vou querer igreja? Né? O que eu iria fazer domingo agora numa igreja? Né? Porque ela não é mais alternativa. Ou então ela é alternativa no mau sentido. E eu não quero participar dessa alternativa, né? Então nós temos que repensar com muito cuidado essa questão da alternativa, né? Em que sentido nós somos outra comunidade humana. Pois não. Tem mais uma pergunta aqui, mas antes da pergunta tem um sim, você ia comentário falar da da Meire, Meire, que diz assim, Legal, viva o Meire. reino de Deus e a Amém. sua completude para os seres Amém. humanos cheios do Espírito Amém. Santo. Está aí, eu tenho feito uma certa diferença entre reino de Deus e igreja, né? O reino de Deus que já está em nós, em realização. O reino de Deus não é um carisma do Espírito que cai pronto na nossa cabeça. O reino de Deus é uma convocação, é uma inauguração histórica, mas é uma convocação. Então, de certa forma, nos impulsiona, de outra forma, nos atrai à realização. Se nós não nos conduzirmos, né, à luz do reino de Deus, nós deixaremos de ser deixaremos de ser alternativo. Né? Então, viva o reino de Deus, né, que nos impele, porque está atrás de nós, em Jesus Cristo e nos movimentos que estão na nossa história, como o Celso lembrou, mas que também nos atrai para uma realização que, independentemente de nós, vai se realizar. E nós, como igreja, queremos participar dele, né? Nós fomos introduzidos nele e queremos, então, servir a Cristo, realizando-o nas nossas relações. Nosso horário está avançado. Ok, sim, Eu vamos sou o pra- Celso que está antes da pergunta Sim. final. O Celso respondeu a questão, era mais ou menos o que eu tinha em mente. Legal. Perguntei porque há algumas décadas havia pentecostais chiitas que excluíam seus irmãos Sim. do avivamento Sim. do Senhor. Sim. Alguns nem eram considerados irmãos do Senhor Jesus, eram tratados como primos no Senhor. Exatamente. E a... Dividir é o que nós sabemos, né? Unir é que é obra do Espírito. E a Defesa Carbo, que é representado pela Tassiane, do Rio Grande do Sul, que está assistindo, tomando mate. Ah, que legal. E agradecendo muito pelos algoritmos que permitem essa escola bíblica digital. Ah, que legal. E ela diz assim, uma questão. Podemos então dizer que a caminhada da igreja também segue um movimento dialético? Não sei exatamente em que sentido que ela usou dialético, mas sim, porque é uma realização histórica, né? Tem que dialogar com sua cultura, né? Tem que dialogar com seu contexto, tem que fermentar no sentido de novo, né? E de contagiar seu contexto, né? Então, sim, a igreja... essa é uma diferença que eu faço entre o reino de Deus e a igreja, né? A igreja como sendo a realização histórica, contextual do reino de Deus, desse fermento do reino de Deus. Então, sim, né? A igreja é o que eu falei no nosso primeiro encontro de igreja peregrina, né? Que caminha, né, entre esse impulso do Espírito, né? E caminha para uma realização, mas caminha na história, né? Por isso, tudo que nós fazemos, historicamente, é dialético, no sentido de que nós dialogamos com o nosso tempo, né? Por exemplo, um exemplo prático que talvez ajude a responder. É possível que muitas coisas que a igreja primitiva fez pontualmente não sejam mais necessárias no meu contexto ou no seu contexto, né? Porque o mundo é outro, né? Então, nesse sentido, nós nunca vamos reproduzir a igreja primitiva, né? Não se trata de idealizar ou idolatrar ou venerar a igreja primitiva e fingir que nós somos ela, né? É uma igreja peregrina
peregrino é uma experiência dialética, né? Ou seja, ela tem que dialogar, ela tem que andar, ela tem que caminhar, ela pode errar o caminho, né? Isso faz parte da experiência histórica. Gente, agradeço imensamente a participação, as contribuições, foi renovador para mim também fazer essa visita de Atos 2. Convido vocês para o nosso encontro presencial no próximo domingo, dia 2, né, de junho. Mais para frente eu divulgo e eu faço esse convite novamente, porque então com essa revisão eu quero falar sobre as comunidades primitivas, né, e como elas recepcionaram o Espírito. Né? Até agora nós falamos do evento, né, o evento que dá o prompt, né, o impulso. Né? Agora nós queremos olhar como a comunidade recebe o Espírito, como ela reage, né, para pegar ali na fonte, né, essa primeira escuta e essa primeira realização da visitação do Espírito Santo. Muito obrigado, um grande abraço para todos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela participação de todos vocês. Esse vídeo fica gravado aqui, né, no site, né, nessa página, aliás, do Facebook, para quem quiser estar conosco, retomar o caminho, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem na bênção e no renovo do Espírito.